Olá, eu sou a Joyce Paes, eu tô aqui de novo com o meu convidado do mês, Doni Correia, pesquisador, crítico e professor de cinema. E a gente vai falar agora sobre esse box do Andrei Tarkovsky, que traz duas obras, o Andrei Rublev, de 66, e o Stalker, de 79. Dois momentos bastante diferentes da carreira do diretor russo, com esses cards incríveis, com os pôsteres originais, os cards que sempre acompanham os lançamentos de obras-primas. E a gente vai falar aqui um pouco, o Doni super fã, né, do Tarkovsky, do Stalker. Sou bastante fã, mas falar do Tarkovsky é uma coisa complicada, assim, não é muito entendeu? fácil, não é uma tarefa muito fácil. O Tarkovsky é o tipo de diretor que ou você ama ou você odeia, né? Não existe um meio termo. Alguns diretores são assim, né? Sim. Mas o Tarkovsky é especial. Ele surge na União Soviética no período dos cinemas novos no mundo, né? Nos anos 60. Portanto, ele surge como uma renovação também. Só que ele surge como uma renovação muito mais radical do que os outros radicalismos que estavam acontecendo, por exemplo, na Alemanha, na França, no Brasil também, né? Porque ele vai trabalhar uma outra questão, e isso faz dos filmes dele filmes difíceis, filmes complicados, você parece que tá... Você tem que estar engajado, tem que estar engajado, mas parece que você tá sempre patinando, você não sabe para onde tá indo, não sabe se tá indo, porque ele esculpe o tempo, né? Não à toa que o livro dele chama-se Esculpir o Tempo. Exato. Né? Ele elevou a questão da diegese do filme a uma potência, assim, ultra, né? Eu acho que é por aí, assim, e o Stalker, o Andrei Rublev bastante, mas o Stalker muito mais. Muito né? mais. Porque a ideia dele era justamente, dentro da narrativa, ele tentar, assim, a grosso modo, né, falando, ele tentar transmitir uma ideia temporal, mais fidedigna com a ideia temporal dentro da diegese, né? Exato, justamente. Ele vai fazer isso nos filmes todos. Então tem planos longuíssimos, super arrastados. Tem filmes dele que não estão aí, por exemplo, tem um filme dele que chama O Espelho, que a sequência inicial do filme tem acho que uns 15 minutos de câmera parada e duas pessoas conversando. E aquilo você não sabe para onde vai. É um diretor que você tem que olhar com bastante cuidado. Assim. Todos os filmes dele tem alguma coisa que, de alguma forma, diz muito sem aparentar que está dizendo. Né? Sim. Eu costumo dizer que o Stalker, por exemplo, que aliás é o filme que matou ele, não sei se você sabe, né? Sim, porque tem uma história de bastidores muito pesada. Ele foi filmado, o trecho a grande parte do filme foi rodada numa região que tinha mesmo resquício de radiação na Ucrânia. Além do Tarkovsky, mais 3 morreram de câncer depois disso, né? E o Tarkovsky desenvolveu câncer por causa disso. Quer dizer, era um cara que vivia pro cinema. Exatamente. Né? Morria pelo cinema. Literalmente, né? E ele era bem excêntrico também. Ele era uma pessoa muito fechada, né? Muito reclusa. Malquisto depois na União Soviética, né? Tanto que ele se exilou. Tem um filme dele que eu acho que é O Sacrifício, se eu não me engano, foi feito na Itália. Ele não tinha esse compromisso que a União Soviética tinha com a arte engajada no sentido de trabalhar pelo regime. Sim. Né? De uma forma mais panfletária, de uma forma mais ativa politicamente. Eu acho que ele foi o primeiro a sacar que isso já não tinha mais sentido algum dentro daquele contexto, né? Tanto que o Stalker mostra muito bem isso. A gente no outro vídeo estava falando da paranoia americana pela Guerra Fria por conta o que estaria por trás da cortina de ferro na União Soviética. O Stalker tem um pouco disso, de mostrar uma preocupação, de metaforizar uma preocupação do que é que existe do outro lado da cortina de ferro na América, né? De novo, a visão do outro lado, né? Do Exato. outro, né? Só que com a poeticidade toda do Tarkovsky, né? Que a fotografia maravilhosa, o filme traz versos do pai dele, né? Que era poeta, né? Exato. A família inteira do Tarkovsky era super envolvida nas artes. Sim. Super bem sucedida. Uma família culta, Sim. né? Tanto que o Andrei Rublev, quer dizer, é a biografia do pintor do século XV, que acaba se tornando uma outra metáfora, como a gente estava conversando antes, né? Você estava dizendo que também funciona para relativizar a situação da União Soviética no momento em que o filme foi feito, né? Exatamente, porque ambos os filmes, embora eles tenham diferença de 13 anos de um pro outro, da data de produção deles, os dois versam sobre momentos históricos da Rússia, né? Justamente. Que também são muito distantes, Exato. mas que diz muita coisa se você assistir. Por isso que é legal essa ideia do box, porque você acaba assistindo casado filmes Exato. que não necessariamente Que você... mostram dois momentos. Exatamente. Né? O Andrei Rublev traz isso, né? Porque eles passam no século XV e ele fala da vida desse pintor
e da repressão religiosa, da rigidez e da invasão dos Igreja tártaros. Igreja ortodoxa russa, muito repressora e muito ortodoxa. Sim. E ele fala bastante da questão da invasão dos tártaros, de toda a miséria, fome. Enfim, todo um período ali de anos em que o Andrei Rublev, ele foi andando, né? Uma verdadeira epopeia. Esse filme é a história da vida dele. E as pessoas ficavam ali no círculo dele. E os questionamentos também. Tem muito essa coisa de... que eu acho que no Stalker tem também. Que é muito essa coisa do questionamento da fé, do ceticismo. Justamente. Do engajamento religioso, que no Andrei Rublev é mais específico, no Stalker não é tanto, mas que já fala de uma outra maneira. Não é tanto. Tem uma coisa interessante no Stalker que eu acho que faz um pouco par assim, com os Solaris. Porque a ideia dos dois filmes está muito próxima uma da outra, que é a questão da natureza reativa. Né? Quer dizer, você se confrontar com uma natureza que reage de uma maneira racional de acordo com as suas ações, né? Mas eu não estou falando de uma coisa que vai para a questão da ecologia e tudo mais, não. É uma coisa mais de fenomenologia da percepção, né? Merleau-Ponty adoraria analisar um filme como esse, por exemplo, porque mostra exatamente esse quiasma, essa inerência que existe entre a natureza e o ser, né? Que eu acho que é isso um pouco que o Stalker vai explorar de uma maneira genial, e aí colocando... E essa coisa da ação e reação também, né? Exato, e aí... Esse diálogo do homem com a própria natureza, e que tem tudo a ver. E você tinha falado da religiosidade, e tem aquela cena linda, né, que o Stalker, ele coloca a coroa de espinhos, como se de fato ele fosse uma espécie de Cristo... pós-distópico, seja lá o que for. Mas assim, é aquela questão, você está adorando a uma religião, mas essa força que você adora pode estar muito mais próxima de você através dessa natureza que reage. Que é a mesma pegada dos Solaris, né? O Oceano de Solaris, que lê a mente das pessoas e materializa aquilo que elas desejam, né? Sim. Só coisas ruins, né? Não as coisas boas que o filme mostra. Nesse box, como de costume, tem vários extras, várias entrevistas com o produtor do filme, design de produção, com o criador da trilha do Stalker, e essa é uma das entrevistas mais interessantes que tem aqui nos extras, porque ele comenta bastante como é que foi. Ele era um colaborador frequente do Tarkovsky, ele trabalhou durante muitos anos com ele em vários filmes, e ele comenta um pouco como é que foi esse processo de criação da trilha do Stalker, né, o músico. E ele fala que ele nunca mais foi requisitado por outro cineasta da maneira que ele foi pelo Tarkovsky, que ele desenvolveu um método de trabalho específico para os filmes do Tarkovsky. Porque o Tarkovsky, justamente, ele tinha uma visão muito diferenciada de cinema e de construção da narrativa e de trabalhar a linguagem cinematográfica atrelado à música. Então ele costumava falar pro compositor que não era para ele criar trilhas originais. Ele queria que ele criasse só algumas ambiências e alguns ruídos, que é a trilha que tá lá no Stalker. E ele falava assim, se eu quisesse usar uma música, eu iria pegar uma orquestra, um concerto, uma música que já existe, uma música clássica que eu goste, que seja renomada, porque ele tinha mais ou menos uma ideia de que o cinema era uma arte muito nova, era uma arte que não tinha nem 100 anos ainda. Sim. Então o cinema ainda não tinha o reconhecimento e o desenvolvimento que ele achava na cabeça dele que outros tipos de arte já tinham, e já eram consolidadas, já eram respeitadas e validadas pelas outras pessoas. Então ele falava, se eu quiser pegar uma música, eu vou pegar uma música de um concerto, porque isso vai, de certa forma, pegar essa música e colocar dentro do meu filme, vai ser uma espécie de validação da minha obra. Então, não era isso que interessava a ele. Exatamente. Então ele enxergava a trilha dessa maneira. Então é muito legal essas entrevistas, porque elas falam muito do processo de criação, principalmente do Stalker. O design de produção, ele comenta muito como era a relação dele com o Tarkovsky, ele comenta esses impasses e todo o caos que foi filmar Stalker. Eles perderam metade do filme. Perderam metade do filme. Metade do filme, aí eles tinham que filmar metade do filme com a verba do filme todo. Então eles ficavam debaixo d'água, porque é bem... É uma terra devastada, né? Então são escombros, são alagamentos, sujeira e tudo mais, né? Agora, uma coisa que é importante frisar é que assim, o Tarkovsky, sendo soviético, sendo russo, enfim, ele vem de uma escola que está lá atrás do Eisenstein, né? Que via o filme, e o Tarkovsky, eu acho que nesse sentido ele supera até algumas teorias do Eisenstein e tudo mais, ele via o filme como uma arte total.
Tanto que quando você lê o Esculpir o Tempo, que são teoricamente diários de bordo, assim, né? Quer dizer, ele escrevendo durante o processo de filmagem e tudo mais, não é um diário, é um livro sobre estética, não é nem sobre cinema e não é nem um diário, é um livro sobre estética. Então, essa questão da trilha sonora é muito interessante porque é a visão de uma obra cinematográfica como uma obra de arte total, onde tudo deve existir em função de uma engrenagem que se move com perfeição. Sim. Né? Ele era um perfeccionista. Ele viveu a serviço da obra dele. Basicamente filmou até morrer aquilo que a gente falou há pouco, né? Um cara que estava disposto a viver e morrer pelo cinema como morreu pelo cinema, né? Tem razão. Bom, hoje a gente fica por aqui. Eu acho que esse box também é uma ótima introdução, né? Sim, pra quem não, eventualmente possa não conhecer a obra dele, ou pra quem já é fã. Eu acho que são 2 filmes bem bacanas, um mais do começo da carreira dele, um mais do final. Então são 2 perspectivas distintas, né? Que falam, de certa maneira, de alguns temas em comum. Exato. Com linguagens diferenciadas. Exato. Há cineastas que a gente pode traçar assim, ó, você quer conhecer, você precisa ver esse, nessa sequência. O Tarkovsky não tem como você indicar, olha, primeiro veja esse, depois aquele. Não importa qual filme do Tarkovsky você assista, a ideia vai ser, né, quer dizer, a mesma. Quer dizer, não existe uma relação necessariamente lógica e cronológica. Sim, qualquer porta de chegada vai ser uma boa porta. Exatamente. Então a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.